O filme todo foi pensado para não afastar o espectador. Sabia que tinha uma mensagem muito importante para passar. E eu queria trazer você para perto. Se esse filme ainda não estava no seu radar, a hora de mudar isso é agora. Em Manas, a gente acompanha a história da Marciele, uma jovem garota de 13 anos que vive em uma das comunidades ribeirinhas na Ilha do Marajó, junto com seus pais e mais 3 irmãos. Esse longa marca a estreia na ficção da diretora Mariana Brennan e ele é um tipo de denúncia para tudo que vem acontecendo ali naquela região. Para poder desenvolver esse longa, a Mariana ficou cerca de 10 anos nesse projeto, escutando muitos assistentes sociais, delegados, enfim, várias pessoas que permeiam aquela região e que pudessem trazer relatos reais para que assim, no decorrer do tempo, ela conseguisse chegar nesse roteiro de ficção e trazer, essa triste história, esse triste relato para todos nós. Eu tive a chance de conversar bastante com a Mariana sobre o projeto desse filme e hoje você confere a entrevista. Lembrando que o filme estreia nos cinemas no dia 15 de maio. Assim vai ficar com cara de braba na identidade, dá um sorrisinho de leve. Queria começar dizendo que impacto, e espero que as pessoas que assistam o filme levem uns bons dias pra digerir assim como eu digeri, porque, enfim, coisa maravilhosa, e eu acho que tem que fazer jus a todo esse tempo que você levou e essa equipe levaram pra pesquisar, chegar nessa concepção e amarrar esse projeto. Então, antes da gente sequer começar a falar um pouco mais do filme, eu queria que você rebobinasse aqui um pouco pra mim como que foi quando vocês tiveram aquele fundo setorial de pesquisa, de roteiro, a primeira vez que vocês chegaram no Marajó. Como que foi, assim, embrionar isso? Quando a gente foi contemplado, no edital do Fundo Setorial do Audiovisual para o Desenvolvimento de Roteiro, foi o momento realmente do nascimento e da possibilidade de começar a concretizar o projeto. Então, viajamos para o Marajó, fomos recebidos pela irmã Maria Henriqueta e pelo delegado Rodrigo Amorim, que inspiram, a personagem Areta, interpretada pela Dira Paz. Henriqueta é uma heroína, brasileira que combate e enfrenta a violência contra crianças e adolescentes na região amazônica, e o delegado Rodrigo também, já há 11 anos no Marajó, combatendo principalmente a exploração sexual nos rios, no Rio Tajapuru. E viajamos eu, Antônia Pellegrino, roteirista, que fez o primeiro tratamento do roteiro, e a Laura Liuzzi, pesquisadora, 3 manas. E foi uma viagem muito profunda, de uma escuta, muito aberta, nossa, e de muita coragem também, e um trabalho também de conversar com agentes sociais, psicólogos, conselheiros tutelares que lidavam, com essas crianças e essas mulheres. O meu desejo era não poderia conversar diretamente com essas crianças, para não fazer com que elas revivessem, essas histórias. Então, tudo foi recontado pra gente por pessoas que estavam em torno dessas crianças e famílias. Mãe, Claudinha nunca mais escreveu. Claudinha até é melhor que a gente. E nessa primeira viagem que vocês fizeram, vocês já tinham todos esses parceiros, assim, a Dira, Videofilmes? Como que essa turma toda foi entrando, assim, pro projeto? A Dira, sim. Desde a Dira o início. assinou o primeiro edital. Esse edital do audiovisual, ela já estava dentro. Que maravilha, que maravilha. Assim que eu decidi fazer o filme, que eu soube, pela Fafá, do que acontecia lá no Marajó, e eu conversei com a Dira, que é uma grande atriz, uma mulher maravilhosa, paraense, uma grande admiração minha, uma grande amiga, uma amiga do cinema. E eu contei para ela que estava fazendo esse projeto e que ela não poderia deixar de estar presente se ela pudesse e desejasse. E ela de imediato falou: conta comigo, mana, tô com você. E então a Dira estava desde o início, e a partir do momento que a gente começou a construir a narrativa e a história, a gente já começou a escrever a personagem para ela. Que é maravilhoso, Com Você certeza. poder escrever uma história, construir, dar vida a um personagem pensando, numa atriz como a Dira. Alguém já pegou aqui, no teu peito? E para você foi um salto muito grande, assim, estrear na ficção, pensando também nos editais e no seu processo pessoal, e ainda mais sendo um tema, assim, super sensível e pensar em todos os pontos possíveis. Você sentiu, assim, um Sim. desafio muito grande para
fazer esse primeiro trabalho assim na ficção? Eu acho que a experiência que eu tive nos documentários anteriores, né, de dirigir 2 documentários de longa-metragem, produzir um outro documentário também de longa-metragem, isso me deu uma experiência, né, grande, principalmente nessa questão de editais, de como financiar, né? Eu tenho uma produtora também, que é minha parceira Carolina Benevides, que é a produtora do filme, co-roteirista. Então, nesse aspecto, assim, apesar de eu não ter dirigido um curta de ficção, no sentido de estruturar o projeto, de financiar, de um entendimento, né, de como acontece uma produção, das etapas, essa bagagem eu já tinha. O que eu não tinha, né, e que era o que me dava o frio na barriga, que eu nunca tinha dirigido atores, né? Eu nunca tinha, acho que eu tinha visitado 2 sets de ficção, eu nunca fui assistente, eu tinha assim, falava, gente, mas eu nunca vi um set, né? Eu não tenho uma vivência de um set de ficção, de ver como é que as coisas acontecem. Então, foi isso, assim, a minha questão ali era como que eu vou dirigir um filme de ficção sem nunca ter dirigido um curta antes. Mas aconteceu, tudo fluiu, tudo muito bem, assim, foram 10 anos, eu acho que a oportunidade de fazer um filme de ficção a partir de um roteiro que foi muito pensado e muito trabalhado, né? Então, todas as grandes questões do filme, narrativas e de desenvolvimento de personagem estavam no roteiro, né? Essa opção por não mostrar a violência e como fazer isso através da gramática cinematográfica de ficção, através do uso de elipses, né? O uso do desenho de som. Então, isso tudo já estava pensado no roteiro. Que eu achei maravilhoso, inclusive que até me lembra, de certa forma, filmes de suspense que não entregam a ação, que você fica ali imaginando, tipo, o assassino tá chegando, não sei o quê, o perigo tá chegando, mas você não vê. E eu acho que isso é mais assustador ainda, porque você pensa em tudo que pode ter acontecido naquela sala escura, naquele momento. Então, enfim, daí de novo, na importância da gente ter um filme dirigido e ocupado por tantas mulheres na cadeira de produção. Fico muito feliz por isso, muito feliz de ter encabeçado isso, porque faz toda a diferença na história e assim também a gente não esvazia essa pauta, não fica aquela coisa, né, um homem que tocou ali o projeto e foi retratando da forma que ele achava que faria sentido. É um filme feito por mulheres, né, para mulheres e acho que isso é muito importante, né. Sim. Nossa equipe prioritariamente feminina e 2 mulheres liderando, né, esse projeto, eu e a Carolina Benevides, então acho que é um olhar feminino também, principalmente, né? Sim. Na maneira de filmar e de contar essa história e como olhar para os nossos corpos. Eu acho que isso é um posicionamento político, né, importante. Vai caçar, Tia? Eu? Caçar? Bora. E uma coisa que eu fiquei muito fascinada foi essa construção também que vocês colocaram das camadas de violência que tem ali, né? Então, desde da Tiele, que a partir do momento que ela entende ou não entende ali direito o que está acontecendo, né? Ela vai se retraindo, da mãe que tem uma impotência frente a tudo aquilo que está acontecendo, a mulher da vendinha que também não fica ali de mãos atadas. Eu queria que você falasse um pouco dessas esferas da violência que vão acontecendo, né? E como também você e todo o time de roteiro deve ter escutado histórias e relatos onde isso se fazia muito presente, né? Essas camadas de violências que estão cercadas, né? Ao redor dessas vítimas, né? Nos cercam, né? Nos cercam. Essa violência que nos cerca todos os dias. E sim, o Humanas é baseado em relatos reais, né? De uma tessitura de muitas histórias e muitas vivências. E algumas eram muito repetidas, né? Assim, essa mãe que representa a Daniele, né? Essa mulher que representa um ciclo perverso de violência, né? Há gerações, né? Uma maneira, quase uma visão, quase de normalizar ali essa violência, esse abuso, porque é a única realidade que ela conheceu. E eu vi relatos de muitas mulheres que viveram isso. A mãe viveu isso, a irmã viveu isso. Então, quase que um entendimento de que não existe outra realidade, outra existência possível, né? Fátima Macedo, que interpreta a Daniele, uma atriz extraordinária, né? Um silêncio, ela diz tudo ali, né? Uma mulher silenciada mesmo. E ao passo que a Jaci, né? Que é a mana da venda, ela entrega isso também, né? Ela dá isso, mostra isso, como isso é, de alguma maneira, normalizado ali naquela região e normalizado ao nosso redor, né? Isso não acontece só com você, né? Quem sabe você daqui a pouco consegue sair desse lugar, né? O que mostra quantas instâncias falharam com essa menina, né? Quantas vezes ela tentou pedir ajuda, quantas vezes ela foi silenciada. Então, é um filme muito complexo, assim, o meu desejo era que isso é um assunto muito complexo, né? Tem muitas camadas, que fosse tratado de uma maneira muito verdadeira e ética
e que não fosse maniqueísta, sensacionalista, né, superficial. O retrato do pai também, né? O abusador, ele não pode ser o típico abusador violento, né? O clichê do homem violento. Porque quando você se depara com alguém que te parece violento, assustador, você se afasta naturalmente, né? Você já tem uma defesa. E a maior parte das violências e dos abusos acontecem dentro de casa por pessoas que a gente confia, que se aproximam justamente, né, dessa confiança e dessa proximidade, desse afeto para causar uma violência. Então, acho que isso também, assim, é um filme que te leva a refletir mesmo, assim. Não, e são camadas e camadas, assim. É desde Camadas e da camadas. casa dela, na venda, quando, assim, é isso. Ela vai tentando procurar ajuda de todas as formas. Aí ela vai pra balsa. Pra mim, uma cena também que me pegou muito é a hora que ela vai passar o batom, que é muito do tipo, tô rendida a isso. E ela entra, ela não ia passar o batom inicialmente, né? Mas ela tá tão de mãos atadas que ela fala... Eu preciso fazer isso aqui também. E falando dessas camadas, até a natureza é um personagem muito importante na história também. Então, eu queria que você falasse disso, a natureza, a gente não tem trilha. Como que foi ir tomando essas decisões para que literalmente, assim, tudo fosse muito pensado, assim, nessa história, sabe? O filme todo foi pensado para não afastar o espectador. Sabia que tinha uma mensagem muito importante para passar. E eu queria trazer você para perto, gerar empatia. Sabe, se eu conseguir colocar uma pessoa no coração e na alma dessa menina, fazer com que ela viva na pele o que é uma criança de 13 anos passar por essas violências, será que a gente pode conseguir alguma transformação? Essa pessoa vai sair do filme falando, não é possível, isso não pode acontecer. Então toda a construção do filme foi feita pensada nisso, assim, como trazer o espectador para perto, como usar o poder do cinema para causar sensações. Humanas é sobre isso, né? Não é necessariamente sobre o que você vê, essas subtrações, né? É sobre o que você sente também. É sobre silenciamentos. Então, esse silêncio também te dá tempo, como espectador, para pensar e para refletir e para pensar nas suas próprias histórias. Então, esses elementos, né, ficcionais ali, toda a construção, o desenho de som, né, ele ajuda, né? Você entende o abuso também através do som. A ausência de trilha sonora, né? Eu nunca achei que cabia uma música composta para uma cena já tão dura, né, tão difícil. Como que você vai induzir ainda mais o espectador para sentir algo que já está ali, né? Então, o som foi pensado dessa maneira também, como uma experiência de imersão sensorial. O filme começa já com você ouvindo os sons, né, da floresta e os sons ambientes ali, do entorno da Marciele, da vida dessa personagem. E tudo muito naturalista, muito realista, e à medida que o filme, né, vai acontecendo e que a história vai se desenrolando, as violências, a sua percepção do som vai ficando mais psicológica, mais emocional, né? Você começa a ouvir pela perspectiva dela, a partir dos abusos. E então isso vai te trazendo para perto também, né? E outra coisa que eu fiquei pensando muito era que, assim, mesmo ela não tendo muitos recursos, ela se sente ali naquela impotência, né? A Tiele ali, vendo tudo que tá acontecendo, ela vai pedindo ajuda, tal. Ela tá naufragada na dor, mas ainda assim ela tem uma urgência muito grande de salvar a irmã, né, e ajudar a irmã, independente do que for. E aí, pra mim, com aquele final, inclusive, olha a minha cabeça, assim, de pessoa né, que imagina um negócio. Aí eu falei, gente, não teve trilha o filme inteiro, eu achei que ia terminar com Rihanna, sabe? Virou um pompom. Veio Rihanna na sua cabeça, mas é isso. Te deu espaço para você trazer sua própria trilha sonora. Entendeu? Talvez um fruto sensual ali, né? Um paraense, um brega paraense, uma aparelhagem. É que eu achei maravilhoso, só queria dizer que final, obrigada por isso. Porque assim, a gente fica tão angustiada ali o filme inteiro. E aí, assim, a Tiele olhando pra mãe ali naquele final, eu falei, cara, é muito forte, né? E é muito forte que é isso, assim, ela pode não ter dimensão de muita coisa que acontece ali, mas aquele senso ali minimamente de liberdade no fim, falei, obrigado. A gente precisava um pouco acreditar, né? Eu acho também nessas... Liberdade de agência, né? Liberdade de Quebra agência. de ciclo, né? Ela tem uma coragem ali de, talvez não por ela, mas pela irmã, né? Calma, não tira o olho. Tira, Tiele. E eu queria também que você me contasse como que tá sendo, né, essa grande avalanche, assim, que o filme tá recebendo, né? Mais de 20 prêmios e todos os festivais e agora tem gente até comparando com Ainda Estou Aqui. Enfim, como que tá sendo receber tudo isso, né? Ainda mais que, pô, 10 anos, 10 né? anos. 10 anos nesse projeto. Como que tá sendo, assim, 10 esse momento? anos de dedicação.
mergulho profundo, obsessivo, né? Retratar uma verdade de uma maneira delicada e sensível e que toque o outro. Então, o filme tocar o outro, né, e ter uma identificação e é uma reação tão bonita, assim, fico muito emocionada, assim, às vezes. Geralmente nas entrevistas eu fico com o olho marejado, assim, porque é lindo de ouvir, né, é lindo de ouvir o efeito do filme e que deu certo, né, e que é possível a gente se colocar no lugar do outro e que é importante, sim, falar sobre esse assunto. A gente quer falar sobre isso, a gente anseia, né, por liberdade, por quebrar os silêncios, a gente anseia por acabar com essa violência, né, que está no nosso entorno como mulher. E saber que esse é um filme que toca não só as mulheres, mas também os homens, a todos, né, isso é muito importante, porque a gente tem que trazer todo mundo para perto, né, isso é uma realidade, isso é uma pauta que é de todos, acabar com a violência contra mulheres, crianças, isso é algo que não deveria existir, né? E saber que o cinema tem esse poder, isso é lindo, e que a gente consegue fazer isso através do cinema. Se você tem algum problema em casa, aceite. E, pra gente poder encerrar, eu queria que você me falasse, eu sei que você não pode antecipar muita coisa e tudo mais, o que vem aí pra Dona Mariana? Porque, assim, a gente tá esperando aqui, aí, assim, depois dessa pedrada, assim, não, assim, a gente tá esperando que uma comédia. Uma comédia, a nossa Celine Song, versão brasileira. Mas, assim, a gente pode esperar mais projetos que vão abraçar, assim, o lado feminino. Com certeza. Assim, sabe, a gente precisa te colocar ali naquele panteão de, tipo, Fleabag, Michaela Coel, não sei o que, você tá entendendo? A pressão está sobre você. Obrigada. Manas pilham manas. Manas apoiam manas. Manas apoiam, gente, manas aqui, apoiam não vou manas. reverter a Gente. mensagem Manas do apoiam manas. Não, muito bom. Sim. Amei fazer ficção. Com muita vontade. Nunca vou deixar de fazer documentário, porque eu acho que é isso, depende da história, né? Sim. Assim, a história que te diz a maneira que ela quer, que ela precisa ser contada. Mas eu amei fazer ficção. Eu tô louca pra filmar de novo. E certamente, tô pesquisando já, é um tema do feminino. Tá bom. Jogou, vem aí, saiu correndo. Eu vou cobrar, hein, Mariana? Ai, obrigada. Quem sabe no nosso próximo encontro eu já tenho, Ana. Tá bom. Pra te contar. Se ela contar no off, eu vou só dar sinais pra vocês. Maravilhosa, muito obrigada. Obrigada a você. Ai, eu adorei te conhecer. Eu também, muito obrigada.